Graça e paz, irmãos, boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura até o verso 11. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles, e como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhavam. O ofício deles era fazer tendas, e todos os sábados Paulo falava nas sinagogas, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, e com toda a sua casa também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos diante das Escrituras Sagradas e nesse momento nós pedimos a iluminação do Seu Espírito. Fala conosco, Senhor, mediante a Sua palavra e alimenta o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar. Como nós podemos perceber, a narrativa do livro de Atos, ela vem durante já alguns capítulos, seguindo o fluxo da segunda viagem missionária, que está prestes a terminar, e muito em breve também vai se iniciar, ainda no capítulo 18, a terceira viagem missionária. Lucas registra que Paulo ele realizou 3 viagens missionárias, onde as igrejas, que nós já passamos por elas, algumas das regiões, as igrejas nasceram e são estas mesmas igrejas que nós também encontramos, no Novo Testamento, as correspondências, de Paulo com essas igrejas. Como, por exemplo, nós podemos perceber a própria região da Galácia, como a gente viu ali nos capítulos anteriores, quando Paulo ele sai pregando o evangelho em Listra, Icônio, Derbe, nessas cidades, Antioquia da Pisídia, todas essas cidades que faziam parte de toda uma região. Você tem, por exemplo, a cidade dos Filipenses, cidade de Filipos, que Paulo também vai ali na Macedônia. Aí você tem a cidade de Tessalônica. Aí você tem a cidade de Atenas, que embora Paulo não escreva uma carta para eles, também Lucas registra o seu discurso. E agora nós estamos aqui diante desse texto que começa no verso 1, dizendo, depois disso, dos eventos anteriores, depois de Paulo deixar Atenas, depois dele realizar esse grande sermão que ele realiza ali, ele agora deixa Atenas e ele vai para Corinto. Essa cidade que mais tarde também vai receber 2 cartas, na verdade, do apóstolo Paulo que ficam registradas para nós. Na verdade, Paulo escreve 4 cartas para Coríntios, 4 cartas. Mas dessas 4 cartas, ele menciona essas cartas nas suas outras 2 cartas, que nós podemos perceber que elas se perderam. Pela providência de Deus, Deus não quis que essas escritas do apóstolo Paulo fossem preservadas. Por isso nós temos 1 Coríntios
e apenas 1ª e 2ª Coríntios. Então aqui nós já temos uma aplicação importante quando nós pensamos na providência de Deus em nos entregar as Escrituras. Nós vemos que o quanto o Espírito Santo, ele é cuidadoso em nos dar um relato completo, suficiente e necessário para que nós possamos compreender não somente os eventos históricos do nascimento dessas igrejas com o relato do livro de Atos, mas quando nós olhamos para as cartas do apóstolo Paulo, nós podemos ter um complemento, porque Lucas registra no livro de Atos o nascimento das igrejas, as circunstâncias, os problemas que Paulo e os missionários enfrentaram, e nos dá mais ou menos um pano de fundo daquilo que essas igrejas iriam viver no decorrer dos anos. E então, quando nós vamos para as cartas, por exemplo, é aí então que nós podemos ter uma noção mais completa daquilo que essas igrejas viveram em anos posteriores. Se elas avançaram, se elas regrediram, se elas se mantiveram fiéis ao Evangelho, ou se elas se perderam ao longo do caminho, como algumas cartas Paulo escreve fazendo muitos elogios, e outras ele escreve fazendo muitas exortações para essas igrejas. E Corinto, que é essa igreja que Paulo está aqui, é a igreja que assim nós podemos dizer que Paulo não apenas teve dificuldades no início da sua plantação, mas que foi a igreja que posteriormente deu mais trabalho para o apóstolo Paulo, uma das igrejas mais problemáticas do Novo Testamento, mais desafiadoras, que quando nós lemos as cartas de Coríntios, nós falamos assim, meu Deus, olha o que estava acontecendo nessas igrejas, de tantas dificuldades, mas uma coisa é fato, mesmo diante de todos os problemas, há uma coisa que fica marcante nas cartas de Paulo. Paulo sempre começa suas cartas para a igreja de Corinto, que era uma igreja cheia de dificuldades, dizendo, a igreja de Deus está em Corinto. Então não importa se a igreja ela está totalmente alinhada com os propósitos de Deus, ou se ela está passando por dificuldades, crises, problemas. A igreja ela não pertence aos homens, ela pertence a Deus. Ela pertence ao Senhor. Então essa é a primeira coisa que nós podemos aprender. Então quando nós estamos diante desse texto, do verso 1 ao 11, vamos fazer uma divisão desse texto em 4 partes. Na primeira parte, do verso 1 ao 3, nós temos o relato introdutório de Paulo em Corinto, ele chegando nessa cidade. Quem ele encontrou, o que ele fez no seu primeiro contato com essa cidade. Depois nós temos verso 4 ao 5, a perseverança do apóstolo Paulo na pregação do Evangelho. Paulo, ele sendo consistente, apesar de todas as frustrações, de todas as perseguições, de todos os motivos para ele desistir, ele continua sendo perseverante e fiel a Deus pregando o Evangelho. E depois disso, então, nós temos no verso 6 e verso 8, a rejeição que Paulo vai sofrer ali nas sinagogas judaicas e os frutos que a pregação do Evangelho vai trazer. E por último, do verso 9 ao verso 11, o encorajamento que veio de Deus para a vida do apóstolo Paulo. Então é isso que nós vamos ver nessa noite. Então, em primeiro lugar, nós temos em Corinto, do verso 1 ao verso 3, nós temos aí a chegada do apóstolo Paulo. Então veja, a Bíblia vai dizer para nós que Paulo foi até Corinto. Corinto era a capital da Acaia, era uma outra região muito promissora, tanto para a pregação do Evangelho, quanto para negócios e para tantas outras coisas. Então, nesse lugar, como ela era a capital da Acaia, ela era o centro dessa região. As pessoas amavam essa cidade, não só porque ela era promissora, mas por causa do tipo de entretenimento que ela oferecia para as pessoas que viviam no mundo de maneira desordenada, Os estudiosos, eles estimam, os arqueólogos, que essa cidade ela tinha de 100 mil a 300 mil habitantes. Então eram muitas pessoas dentro dessa cidade, fora o fluxo que era rotativo. Então esse número aumentava muito em épocas comerciais, porque só em Corinto haviam 2 portos, marítimos que davam acesso ao mundo praticamente. Então
isso já leva-nos a uma outra característica importante de Coríntios, que ela se tornou uma cidade promissora economicamente, era uma cidade amplamente rica, um excelente lugar para fazer negócios, e Paulo, ele via essas coisas antes dele ir até os locais para ele pregar o evangelho. Quando ele sai de Atenas, é provável que ele tenha analisado o cenário, e ele tem escolhido a dedo Corinto, e o Senhor, assim como em outras ocasiões, permitiu que Paulo fosse até lá pregar o evangelho, porque esse era o propósito de Deus, né, em alcançar muitos dessa cidade. Mas há uma outra coisa também, que a cidade de Corinto, ela se destaca das demais cidades que aparecem nas Escrituras. Corintos, ela era uma espécie de nova Sodoma e Gomorra no sentido de moralidade. Se tem uma coisa que os coríntios eles eram conhecidos, ela era pela sua excessiva imoralidade sexual. Inclusive, havia um ditado, um provérbio, que foi amplamente difundido no mundo antigo, para dizer assim, que as pessoas, quando elas estavam vivendo de maneira desregrada, quando elas estavam perdendo o bom senso da ética e da moral, elas estavam corintizando, não é corintianizando, tá, irmãos? Não vamos usar essa expressão para não ofender os nossos irmãos corintianos, mas estavam corintizando, ou seja, corintizar era uma forma de dizer que as pessoas elas estavam extravasando moralmente na sua vida, sem levar os limites, né, da moralidade. Então essa é a primeira coisa que nós vemos Paulo chegando nessa cidade. A segunda coisa que nós vemos nesse texto, no verso 2, é que lá, nesse lugar, quando Paulo chega, provavelmente ele andou na cidade, o verso 2 vai dizer que lá ele encontrou um judeu chamado Áquila, que era natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, e Priscila, sua mulher, que também estava lá com ele, que chegou também por causa do decreto do imperador Cláudio. E aqui nós já vemos, né, a providência de Deus, né? Nós temos frequentemente falado sobre essa doutrina nesse púlpito, como Deus, ele é providente, como Deus, ele é um Deus maravilhoso em orquestrar na história eventos que parece que não tem nenhuma relação com os propósitos de Deus, quando na verdade tem. Então nós vemos a providência de Deus em que exatamente no momento em que o imperador Cláudio, ele faz o seu decreto para que os judeus saiam de lá, ao mesmo tempo Priscila e Áquila, que tem que deixar sua casa em Roma, eles se tornam um alento para o apóstolo Paulo. Um casal que se tornam amigos de Paulo nesse período tão turbulento na vida dele na igreja de Corintos, porque eles vão se tornar um pilar importante de sustentação, de cooperação com Paulo em seu ministério, né? Suetônio, que é um historiador e biógrafo, ele vai falar sobre esse decreto do imperador Cláudio, que vai dizer assim, que Cláudio, quando ele faz o seu decreto expulsando os judeus de Roma, fala que era por causa de um tal de Cresto, que eles estavam causando um grande tumulto. O que isso significa? Né? Provavelmente por causa das pronúncias, que muitas vezes aconteciam de maneira diferente, dependendo das regiões. O que Cláudio estava fazendo quando ele faz esse decreto? É muito provável que haviam cristãos pregando o evangelho em Roma, e eles estavam anunciando o Cristo. E tal como os judeus faziam com Paulo, causando tumultos, que nós vamos ver exatamente isso acontecendo do verso 12 em diante, desse mesmo capítulo, um tumulto causado por causa da pregação, eles tentam condenar o apóstolo Paulo. Então, exatamente por causa desse mesmo motivo, lá nessa região de Roma, o imperador Cláudio ele vai fazer um decreto expulsando os judeus de Roma, porque eles estavam causando tumultos por causa desse tal de Cresto, que nós sabemos que muito provavelmente é Cristo, né, que eles estavam mencionando. Então, nesse momento, Áquila e Priscila, eles estão na cidade de Corinto, eles se estabelecem ali. Eles têm um negócio particular, uma estrutura. Eles são construtores de tendas, conforme o texto vai dizer que Paulo era do mesmo ofício. Ou seja, Paulo tinha o mesmo trabalho que Áquila e Priscila, e ele identifica esses irmãos com esse trabalho. E não somente isso, ele identifica que
Áquila e Priscila já são convertidos ao Senhor. Se eles não fossem convertidos ainda, Lucas teria registrado a conversão deles. Mas quando Lucas introduz eles na história, eles provavelmente, por mais que eram judeus, eles já haviam chegado à fé evangélica. Então Paulo, que era um construtor também, que fazia tendas, que era a mesma coisa de dizer que era alguém que manuseava couros e tecidos, né, construindo tendas, ele se aproxima de Áquila e Priscila, ele é recebido por eles e ali então forma uma grande amizade, né, uma grande cooperação entre Paulo e esse casal. Tanto é que nós vamos perceber que Priscila e Áquila, eles vão desempenhar papéis importantes, não só na igreja de Corintos, mas nós vemos que posteriormente eles desempenham um papel importante na cidade de Éfeso, na instrução de novos discípulos, e eles também vão ser cooperadores do apóstolo Paulo em Roma novamente mais tarde, porque Paulo vai citar eles como seus cooperadores na carta aos Romanos do capítulo 16, dizendo que havia o que na casa deles? Uma igreja. Então a sede das igrejas muitas vezes eram nas casas deles, eles provavelmente tinham condições, tinham casas com espaços para receber toda a igreja. Então esse casal, ele era uma grande bênção no ministério do apóstolo Paulo. A Bíblia vai dizer para nós que Paulo chega em Corinto, e como não era do seu costume, o que ele faz? Ele vai se dedicar a construir tendas e não a viver de maneira integral do ministério. E por que eu falo isso? Porque logo mais para frente nesse texto, o texto vai nos informar que Paulo vai abandonar a construção de tendas e ele vai se dedicar integralmente ao ministério da palavra. Mas enquanto ele não faz isso, ele não se dedica integralmente, por que ele está construindo tendas? Ele chegou na cidade, não havia uma igreja, ele mesmo escreve para a igreja de Corintos depois, dizendo que em nenhum momento ele quis que o fato deles terem que sustentar o apóstolo Paulo como apóstolo e pastor dessa igreja durante 1 ano e 6 meses, isso poderia ser o quê? Um empecilho para essa igreja que já era cheia de dificuldades, cheias de problemas, de entender esse tipo de situação na igreja, de manter o obreiro em tempo integral cuidando e pastoreando. Então Paulo falou assim, olha, quando eu estive entre vocês, eu jamais fiz isso. Eu trabalhei, eu me sustentei. E quando não, eu fui sustentado pelos irmãos da Macedônia, que ele mesmo menciona depois em outras das suas cartas, tá bom? Então, aí o verso continua, mostrando para nós os desdobramentos de como Paulo esteve com eles aí. Que eles tinham o mesmo ofício, Paulo morou na mesma casa que eles, trabalhou com eles e fez tendas. Então aqui nós já temos algumas aplicações. Primeira aplicação, a importância da amizade da vida desse casal na vida do apóstolo Paulo. Paulo está sozinho em um lugar que é extremamente avesso à fé, que é hostil à fé cristã, que vai se opor a ele. Nós vamos ver uma oposição violenta dos judeus contra ele, com acusações graves. Mas no meio de todo esse desafio, Deus presenteia, né, o apóstolo Paulo com esse casal de amigos. Deus presenteia o ministério do apóstolo Paulo com esses cooperadores. E aqui então já vem uma outra aplicação importante para nós. Como é importante, irmãos, o apoio da igreja, daqueles que são membros da igreja local, ao ministério pastoral dos seus líderes. Porque enquanto Paulo sofre muitas dificuldades, inclusive ele sofre com a igreja de Corintos muitas coisas, alguns da igreja de Corintos, eles divinizavam Paulo, outros demonizavam Paulo, mas alguns cooperavam com ele no seu ministério, e isso fica claro quando nós lemos as epístolas. No meio de todo esse conflito que Paulo sofria na igreja de Corintos, ele tinha o apoio de Priscila e Áquila, que são um exemplo, né, que nos ensina que tipo de espírito nós devemos estar na igreja, sendo cooperadores do evangelho, não sendo pessoas que tumultuam, que causam problemas, mas sendo aqueles que ajudam, que servem, que se disponibilizam, que são hospitaleiros, que são cooperadores, que são ajudantes, que são voluntários à obra do Senhor. Então nós vemos essas coisas. Uma outra coisa também que nós podemos aplicar aqui nesses versos, antes de irmos para o próximo ponto, é uma aplicação direta para a igreja, né? Aqui nós aprendemos, irmãos, que a missão,
A obra, o evangelho, ele avança por meio de uma cooperação fiel de todos, e não de alguns, mas de todos. O evangelho não avança porque Paulo é um apóstolo apenas. O evangelho não avança porque Paulo é um grande pregador, ou porque Paulo é santo, mas percebam, o evangelho avança porque ele tem Silvano ou Silas, e ele tem Timóteo com ele, ajudando ele como cooperador. Inclusive ele vai deixar claro nas suas cartas, 2 Coríntios, que a chegada do evangelho nessa cidade foi um trabalho em equipe, e não um trabalho solitário. Ele vai dizer, nós, eu, Silvano e Timóteo, pregamos o evangelho do Filho de Deus entre vocês. Nós percebemos que é um trabalho de equipe, é um trabalho de cooperação, porque Priscila e Áquila fazem parte desse trabalho. Eles auxiliam Paulo no seu ministério. Uma outra coisa que chama atenção é que logo quando o apóstolo Paulo, ele sai da sinagoga, frustrado com a rejeição, o que nós temos no verso 7 enfatizando para nós? Que ele imediatamente entra na casa de um homem chamado Tício, no verso 7 aí, veja aí na sua Bíblia. No verso 7, um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, de uma casa que ficava ao lado da sinagoga. Provavelmente era mais um homem que cooperava com o evangelho nesta cidade. Então nós vemos o que, irmãos? Que a obra de Deus é uma coisa que Deus nos chamou para realizarmos juntos, e não apenas alguns. Não são apenas alguns que são chamados para trabalhar para o reino de Deus, mas todos são chamados a trabalhar para o reino de Deus, todos são chamados a cooperar no evangelho, porque o evangelho, ele não é um presente dado a alguns homens, mas ele é um presente dado a toda a igreja. Então todos são chamados a pregar e a participar com os seus dons na cooperação do avanço e da pregação do evangelho. Por exemplo, você lê a carta de Romanos, quando você vai chegando no final da carta, um dos sentimentos que você fica, além de todos os outros que despertam o nosso coração quando nós ficamos maravilhados com o evangelho, é como Paulo, como escritor, teólogo, ele nos encanta. Nós pensamos, como que esse homem foi um homem excepcional? Como que esse homem foi um homem que foi um dom para a igreja? E ele começa falando, mas chega no capítulo 16, ele escreve uma extensa lista de cooperadores, e ele não para de agradecer a cada um desses nomes que fizeram algo importante na disseminação do evangelho. É como se Paulo quisesse dizer assim, eu não posso pregar o evangelho se não fosse por causa de vocês, extraordinários são vocês, a igreja que participa, que auxilia, que ajuda, que trabalha. Da mesma forma, em Colossenses capítulo 4, ele faz a mesma coisa. Ele escreve uma lista de cooperadores, mostrando que esses homens estão servindo a Deus com seus dons, homens e mulheres servindo com seus dons de modos e áreas diferentes. Em segundo lugar, então, verso 4 ao verso 5, nós temos o quê? A perseverança do apóstolo Paulo no ministério. Veja que o texto vai dizer para nós que mediante todos esses desafios que anteriormente o apóstolo Paulo sofreu, veja como o verso 4 diz para nós, enquanto ele trabalhava durante a semana, o que Paulo fazia nos sábados? No dia do Senhor, né, naquele tempo era assim que eles estavam andando ainda, quando ele ia anunciar o evangelho para os judeus. Veja o verso 4, e todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto a gregos. Então notem, né, que Paulo, ele não impedia que os afazeres o impedissem de se dedicar ao seu ministério, à sua vocação. Paulo cuidava das suas coisas, do seu sustento, né, nos seus horários de trabalho, mas quando ele tinha nos seus períodos de folga, o que ele fazia? Assim, eu vou exercer o meu ministério, eu vou exercer a minha vocação, eu vou exercer o meu trabalho para o Senhor. Então aqui já fica uma aplicação para você. Talvez não, muitos de vocês têm trabalhos fora da igreja, mas vocês também têm vocação, mas vocês também têm dons, vocês também têm chamado para servir a Deus em alguma área. Então não negligencie os dons, porque veja, Paulo é um exemplo, ele trabalhava, ele se dedicava no seu sustento, mas ele não abria mão de servir a Deus. Ele não abria mão de estar participando ainda das coisas de Deus e pregando o evangelho. E ele se ocupava então
dedicadamente, incansavelmente, ele pregava o evangelho nas sinagogas, como era o seu costume, primeiro nas sinagogas. E aí, mais uma vez, Lucas é muito detalhista na maneira como Paulo fazia. No verso 4, ele vai usar algumas expressões que vai mostrar como era essa pregação do apóstolo Paulo. Ele repete alguns verbos dizendo que Paulo, ele falava ou ele discorria, né? Ele conversava, ele discutia, que era uma maneira de expressar que o apóstolo Paulo, ele fazia uma apresentação do evangelho com grande capacidade e paciência para apresentar o evangelho para essas pessoas. Por isso que ele usa essa expressão, ele falava, ele conversava, é como se ele estivesse debatendo, né, tendo paciência de mostrar a verdade. Uma outra coisa que chama atenção é que o texto vai dizer para nós que ele fazia isso com judeus e gregos da sinagoga. Então, o evangelho, ele era pregado para quem? Para todo tipo de pessoa, uma vez que ele sabia que o evangelho não era só para alguns. Uma outra coisa que nós podemos caracterizar da pregação de Paulo é que ele fazia isso com constância, porque ele fazia isso em todos os sábados, sem titubear. E por último, ele fazia isso com habilidade, com capacidade, porque diz o texto que ele persuadia os seus ouvintes. O que é essa expressão persuadir? Significa que Paulo, ele tinha uma capacidade de abrir as escrituras e provar a verdade biblicamente para os seus ouvintes. Ao ler os textos do Antigo Testamento, ele provava aquilo que o próprio texto no final do verso 5 vai dizer, que Jesus é o Cristo, que Jesus é aquele que foi prometido nas Sagradas Escrituras, que é Ele a quem todos os judeus estavam esperando ao longo dos séculos. Então Paulo fazia isso com persuasão, ele fazia com que as pessoas, elas viessem a confiar e concordar com o que ele estava apresentando, e elas eram ganhas para aquelas verdades que Paulo pregava. Então Paulo está fazendo todas essas coisas, pregando o evangelho no sábado. Então no verso 5, veja o que o texto vai dizer, que ele recebe então um reforço no seu ministério. Por ora, Paulo está pregando sozinho, mas agora no verso 5, vai dizer que Silas e Timóteo chegam, que também vão ajudá-lo no ministério de pregação. Eles chegaram da Macedônia. Então, quando eles chegaram da Macedônia, o que Paulo faz? Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Então, notem que aqui então tem a virada. Antes, Paulo construía tendas, e aos sábados ia no ministério. Mas agora, o apóstolo Paulo, ele se entregou totalmente, o que quer dizer que todos os dias, e não mais apenas sábado, ele se dedicava à pregação da palavra. E por que Paulo faz isso? Por que ele deixa de se dedicar ao trabalho pessoal e ele passa a se dedicar em tempo integral na pregação do evangelho? Olha o que ele diz em Filipenses capítulo 4, verso 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 9, ele também diz assim para a igreja de Coríntios: e se eu estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quem são esses irmãos? Silas e Timóteo. Quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, em tudo. Me guardei e me guardarei para não ser pesado a vocês. Então, o que Paulo está identificando lá em 2 Coríntios e em Filipenses, que Lucas não explica aqui? Quando Silas e Timóteo chegam, a igreja de Filipos tinha dado uma oferta para eles levar para Paulo. Então, quando Paulo estava lá trabalhando e a oferta chega, ele falou assim, isso aqui vai dar para eu me manter durante muito tempo, então eu vou abandonar as tendas, e com isso que Deus está me dando, eu vou me dedicar só ao ministério. Então é isso que Paulo está fazendo aqui, ele está agora se dedicando ao ministério por causa desse cuidado. E aqui nós temos então já algumas aplicações importantes para nós. A primeira aplicação, irmãos, que eu acho que é aquilo que Lucas mais quer enfatizar nesse texto, é a necessidade de nós perseverarmos no serviço a Deus. Se tem uma das coisas que Lucas quer mostrar para nós, é esse exemplo de Paulo, que era um homem perseverante no serviço. Ele era incansável em pregar o evangelho.
E aqui eu faço uma pergunta para a sua reflexão. Quantas vezes, irmãos, nós sofremos na igreja, seja pelo cansaço, ou porque alguém nos chateia, ou porque as coisas não são como a gente gostaria, ou ao invés de perseverar no serviço do Senhor, nós rapidamente somos consumidos pelo desejo de se afastar, de entregar, ou não mais se envolver com as coisas de Deus. Quantas vezes as coisas rapidamente nos roubam a alegria e a intensidade de servir a Deus? Paulo nos ensina aqui que apesar de todas as frustrações, todas as dificuldades, não deveria ser assim. Então nós temos mais à frente aqui alguns encorajamentos que Deus vai nos dar para que a gente não venha proceder assim. E aí então nós passamos para o verso 6, verso 8, quando Paulo vai receber mais rejeição, além de todas as outras que ele já recebeu, e ele vai também receber alguns frutos da sua pregação nessa cidade. Veja aí o que o verso 6 ao verso 8 vai nos dizer. Depois dele pregar que Jesus é o Cristo, dele persuadir, dele estar ali com afinco anunciando o Evangelho, vai dizer o verso 6. Como eles se opuseram e blasfemaram, como os judeus da sinagoga fizeram isso, eles se opuseram à pregação de Paulo, e eles blasfemaram, ou seja, eles insultaram o Cristo que Paulo estava anunciando. Era uma blasfêmia contra o próprio Deus. Provavelmente essa blasfêmia aqui é assim, que eles negaram que Jesus era o Cristo. De fato negaram. Então blasfêmia é você dizer que Jesus não é quem ele diz ser. Então é isso que eles fizeram, eles blasfemaram contra Cristo. Então o que Paulo faz? Ele faz uma coisa que era natural dos judeus fazerem, né? Os profetas faziam, e Jesus também ensinou os discípulos a fazerem isso. Paulo ele vai sacudir as roupas e vai dizer a eles, né, que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora eu vou para os gentios. Nós vemos, né, por exemplo, que Deus fala isso para Ezequiel, lá no livro de Ezequiel. Ele falou assim, olha, Ezequiel, você vai pregar, você vai anunciar, e as pessoas não vão se converter. Eu já estou te avisando. Você vai ser um pregador que, você precisa saber disso, você vai pregar e ninguém vai se converter. E você vai sofrer. E a única coisa que eu quero com o seu ministério é essa, que eles saibam que houve profeta em Israel. E se você anunciar para eles aquilo que eu estou falando para você, então eu não vou cobrar de você o sangue da cabeça de nenhum deles. Mas se você não anunciar, então eu vou cobrar de você. Então veja que é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. Ele tá tirando a responsabilidade e a culpa da não aceitação dos judeus dele mesmo. Que ele está falando assim, olha, o meu papel eu fiz, que é pregar o Evangelho. A rejeição não é culpa do pregador. A rejeição é culpa dos corações incrédulos. A rejeição é culpa do coração inclinado para a maldade. E é isso que Paulo está deixando claro. A culpa é de vocês que não ouvem. Eu anunciei a verdade, vocês não querem ouvir? Então é vocês com Deus. É como se Paulo estivesse dizendo exatamente essas coisas. Então Paulo está se livrando desse peso sobre ele. E então o texto continua, que ele sai dali da sinagoga, depois da oposição desses homens, ele vai até a casa desse homem de Tício, e aí então o verso 8 diz para nós que houve frutos, né, apesar da oposição. Veja o verso 8, diz assim, Crispo, que era o chefe da sinagoga. Quem que era o chefe da sinagoga? Era o maioral entre eles. Então, de todos os homens que se opuseram, o líder deles se converteu ao Evangelho. Os outros subordinados, os aprendizes, os outros líderes não se converteram, se opuseram a Paulo. Mas o principal líder seguiu o apóstolo Paulo e as suas verdades. Ele foi convencido pelo Evangelho. Ele creu no Senhor, ou seja, ele aceitou a pregação de que Jesus era o Cristo. Ele entregou a sua vida para Cristo com toda a sua casa. E aí o texto também diz para nós que muitos, né, dos coríntios ouviram, creram e também foram batizados. Aqui não é imediatamente, é como se Lucas estivesse fazendo um relato que o ministério de Paulo em Coríntios, ele foi bem sucedido, que ao longo desse período, muitos coríntios, eles foram crendo na pregação do Evangelho,
e eles foram sendo batizados. Isso não foi imediatamente ao momento que ele saiu da sinagoga. Paulo não saiu de lá, entrou na casa de Tício, e depois já saiu e batizou pessoas. Não é isso que o texto quer dizer. Lucas, ele faz um relato condensado. E tem mais coisas aqui ainda na cidade de Coríntios que eles vão viver. Mas é como se Lucas quisesse mostrar isso, que o ministério de Paulo em Coríntios, ele não teve só oposição, ele não teve só dificuldades, mas ele também teve sucessos, ele teve bênçãos, né? Ele teve frutos nesse lugar, as pessoas se converteram. Então, aqui nós temos algumas aplicações também. Primeira coisa, irmãos, nós precisamos saber que Deus nos chamou para pregar em lugares difíceis, lugares que nós sabemos que as pessoas vão muitas vezes nos odiar, que elas vão nos perseguir, que elas vão nos boicotar e elas vão difamar muitas vezes ainda você. Às vezes você está em lugares que você evita falar do evangelho, porque você sabe que a resposta imediata após a sua proclamação do evangelho, você falar de Jesus, ela não vai ser bem-vinda. E isso se dá no trabalho, nas reuniões de família, na escola, na faculdade, nos encontros com os amigos. Quando você fala do evangelho, talvez as pessoas elas vão se manifestar contra aquilo. Em segundo lugar, é responsabilidade de todo cristão pregar a palavra de Deus. Não é somente do apóstolo, não é somente do pastor, não é somente do presbítero, não é somente do diácono, mas todas as pessoas são chamadas a se envolver e se empenhar na pregação do evangelho. Porque é isso que Paulo ensina, olha, eu preguei, então eu estou livre agora dessa responsabilidade. Deus está nos mostrando essas duas responsabilidades. A responsabilidade de quem já é cristão é de pregar o evangelho, a responsabilidade de responder ao evangelho é de quem ouve, e não de quem prega. Uma vez que nós pregamos o evangelho, as pessoas vão responder ao evangelho. Então o cristão, ele é chamado a cumprir o ID, né? William MacDonald, comentando essa passagem, ele diz assim, ó, o cristão, ele encontra-se em dívida com todos os homens. Caso não pague essa dívida proclamando o evangelho, ele terá de prestar contas a Deus. Se em contrapartida, ele testemunhar fielmente de Cristo e se deparar com a recusa obstinada de outros, ele estará livre de toda a culpa, pois a responsabilidade recairá sobre aquele que rejeitou a Cristo. Então veja como ele fala de maneira clara essa responsabilidade que recai sobre nós. Uma outra coisa que nós também podemos aprender, irmãos, aqui, é que muitas vezes Deus nos surpreende. Deus produz frutos onde nós menos esperamos. É geralmente naqueles que nós achamos que o evangelho não vai atingir o coração, é naqueles que nós imaginamos que não vão se converter ao Senhor, que Deus faz a obra no coração deles, né? Quem diria, olhando para a biografia de Paulo, perseguidor da igreja, ele se torna um apóstolo. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vê Crispo, o chefe da sinagoga, impensado que esse homem poderia se converter, né? Ele era um judeu até o tutano, ele defendia todas as coisas ali do judaísmo, mas o líder, ele vai lá e se converte ao Senhor. Então, Deus, ele nos surpreende com essas coisas. Uma outra coisa importante é que a palavra de Deus, ela sempre vai produzir frutos, que nem sempre ficarão evidentes para aquele que planta. Nem sempre. Muitas vezes nós vamos pregar o evangelho, nós vamos anunciar o evangelho em diversos locais, para pessoas distintas, às vezes para pessoas que você nunca mais vai tornar a ver na sua vida, que você pregou numa ocasião oportuna, de uma viagem, de um imprevisto, de um encontro inesperado, e você teve a oportunidade de pregar o evangelho, e você não imagina se aquilo deu fruto ou não. É como se no meio de toda essa oposição, o texto está dizendo assim, olha, Paulo pregou o evangelho na sinagoga, ele percebeu que as pessoas rejeitaram, e ele foi embora. Ele não viu imediatamente que o líder da sinagoga se converteu ao Senhor. Mas é como se Lucas quisesse registrar que esse momento aqui, que Paulo, num primeiro momento, só viu rejeição, só viu fracasso, Deus estava fazendo a sua obra no coração de pessoas. Então nunca é em vão quando você prega o evangelho. Às vezes você não vai ver os frutos,
mas Deus usa a sua vida para levar o evangelho no coração das pessoas. Deus usa você para anunciar o evangelho. Uma outra coisa que também chama atenção, junto a isso, que nós podemos afirmar, é que a palavra de Deus, ela é de fato infalível. Ela nunca falha nos seus propósitos. Aquelas pessoas que foram, pelo Espírito, destinadas a crer no Evangelho, elas vão crer no Evangelho. Porque Isaías 55 diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará a minha vontade e vai prosperar naquilo para o qual eu a designei. Ou seja, a pregação ela nunca é em vão. Quando a palavra de Deus ela é lançada, assim como uma semente que vai e retorna com fruto, a palavra de Deus também vai frutificar. Porque Deus tem os corações férteis que Ele quer alcançar através do Evangelho. Qual é o nosso papel? O nosso papel é o de pregar. O nosso papel é o de lançar a semente. O nosso papel é o de ir lá e jogar e regar. Mas quem vai fazer, dar o crescimento, como o próprio Paulo disse, né? Paulo pregou, plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Cabe a nós fazer esse trabalho, né, manual, o trabalho sobrenatural que faz a fé nascer no coração. Esse pertence ao Espírito Santo. E aí, então, em quarto lugar, e em último lugar, nós temos o encorajamento. Imagine Paulo lidando com todas essas coisas. Qualquer pessoa no lugar de Paulo talvez fosse, melhor eu só construir tendas. Melhor eu deixar esse negócio de pregar, de anunciar o Evangelho. É melhor eu me aposentar desse ministério e eu ficar só fazendo o meu trabalho, cuidando da minha vida, sem arrumar problema para minha cabeça, sem arrumar perseguição, sem as pessoas me odiar. Deixa eu ficar quietinho aqui, fazendo só o básico. Não, mas Paulo não faz isso, né? É interessante que isso poderia acontecer com ele. Ele poderia ficar desanimado ou querer desistir, não, mas ele não faz. Veja que nós percebemos isso exatamente na resposta de Deus. Quando foi necessário, Deus interviu no ministério de Paulo. Veja os versos 9 em diante. Depois de todas essas coisas, diz o verso 9: certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse. Então veja, Deus mais uma vez intervém de maneira excepcional quando necessário para falar ao coração do seu servo, que muito provavelmente estava desanimado. Paulo era humano, ele não era um super-homem, ele tinha problemas, dificuldades, ele tinha fraquezas, como nós. E veja como Deus encoraja o seu servo que está talvez desanimado, abatido, com medo. Ele chega, ele se aproxima de Paulo, e o que ele disse para Paulo? Não tenha medo. É provável que Paulo ele tivesse com medo de alguma coisa. Ele conhece os medos de Paulo. Ele compreende a aflição do coração. E como é maravilhoso ver que essa expressão, essa aproximação de Deus, do homem que está sofrendo, da pessoa que está ali passando por uma tribulação, ela é tão graciosa. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós temos relatos no Antigo Testamento, dessa mesma aproximação de Deus, de homens que estavam em momentos cruciais da sua vida e do seu ministério. Quando Moisés estava prestes a iniciar o seu ministério, ele disse para Moisés em Êxodo 3, não tenha medo, porque Moisés temeu. Quando Josué, no capítulo 1, estava próximo de iniciar a sucessão e assumir o lugar de Moisés, ele disse, não tenha medo, eu estou contigo, seja forte e corajoso. Quando Isaías foi iniciar o seu ministério, ele disse para Isaías, não tenha medo. Quando Jeremias foi iniciar o seu ministério, ele disse para Jeremias, não tenha medo. Quando Ezequiel foi realizar o seu ministério, ele disse, não tenha medo. Quando Jesus falou com os discípulos, ele disse, não tenham medo.
Quando Paulo estava sofrendo, ele disse: não tenha medo. E hoje ele diz para nós, naquilo que nós devemos fazer para Deus: não tenha medo. Não tenha medo, não desanime. Sirva a Deus. Apesar das situações difíceis, apesar das tribulações, não tema, eu estou contigo. A minha presença é com você. Essa é a maneira que Deus encoraja Paulo. Paulo provavelmente queria desistir. Ele mesmo fala: não, eu vou embora dessa cidade aqui dos Coríntios, vou para outro lugar. E Deus aparece para ele para dizer assim: Paulo, não tenha medo, continua aí, ninguém vai te fazer mal. Eu estou com você, eu vou estar ao seu lado durante todo o tempo. Apesar dele sofrer em Antioquia, apesar dele sofrer em Icônio, Listra, Filipos, Tessalônica, Bereia, todas essas cidades que nós vimos para trás, ele foi rechaçado, escorraçado e expulso. Mas quando chega em Coríntios, ele ia embora de novo por causa da perseguição, Deus intervém e fala assim: ó, não vai embora, fica aqui, não tenha medo, eu estou com você. E é curioso que olha as palavras finais do verso 11. Diferente de todas as outras igrejas, nesta igreja, Paulo ficou 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus. E ele queria ir embora, e Deus interviu e falou assim: não, Paulo, fica aqui. Eu quero você aqui, eu tenho um propósito para você e para esta cidade, para as pessoas desse local. A promessa de Deus que ele faz aqui, que ninguém vai fazer mal para ele, porque ele continua dizendo, né, para que ele continue ali perseverando, ele vai dizer, ela vai se cumprir já logo em seguida no verso 12 ao verso 17, que nós veremos a partir do próximo domingo, que quando os judeus tentaram mais uma vez impedir o ministério de Paulo, eles não tiveram sucesso. Nos outros momentos, os judeus fazem acusações, as autoridades falam assim: ô senhor Paulo, vamos liberar você aqui, mas vai embora da cidade, não tem como você ficar aqui, porque vai causar muito tumulto. Nessa cidade não, Deus coloca um homem lá, fala assim: olha, eu não quero saber de nada desses problemas pessoais de vocês, pode ir embora. E o cara ainda que estava responsável pela organização ainda apanhou. Ou seja, um dos responsáveis pela acusação ainda foi disciplinado por Deus, levou um coro das pessoas no tribunal. Então, literalmente, nós vemos que Deus cumpriu a sua palavra para Paulo. Ele preserva o ministério do apóstolo Paulo nessa cidade. E um outro motivo que Deus encoraja Paulo, que essa era uma das suas motivações, conquistar pessoas para Cristo pregando o evangelho. Ele diz: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado. Porque eu estou com você, a minha presença é com você, ninguém vai te fazer mal, ou seja, ninguém vai sobressair contra você nas acusações, mas tem uma última razão, Paulo, para você permanecer nesse local. Eu tenho muito povo nessa cidade. Ou seja, Deus ainda ia operar, através da vida de Paulo, das suas pregações, salvação na cidade de Coríntios. As pessoas iam se converter ao Senhor. Elas iam ser salvas do inferno. Então é como se Deus estivesse falando assim: ó, Paulo, fica aqui, porque eu tenho os meus eleitos, os meus escolhidos, aqueles que eu quero salvar. Então aqui nós já temos algumas aplicações também. Primeiro, confie em Deus, irmãos. Confie em Deus em todas as coisas, em todos os momentos, porque Ele é de fato fiel e confiável, Ele cumpre as suas promessas. É isso que nós vemos, a exemplo de Josué, de Moisés, de Jeremias, de Isaías, de todos os outros que receberam essas mesmas promessas e encorajamento de Deus, e que Ele também nos dá. Nós podemos ver que nós devemos estar cientes de que Deus está presente nas nossas vidas, e Ele cuida de nós. Essa não foi a promessa de Cristo? Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma outra coisa que nós vemos é que frequentemente as pessoas falam com uma certa dificuldade da doutrina da eleição. Elas têm dificuldade com a doutrina da eleição porque elas rapidamente se entregam a um pensamento lógico, falam assim: se Deus elegeu, escolheu, então nós não precisamos pregar o evangelho. Mas é exatamente o oposto. Perceba que
é porque Deus escolheu, é porque Deus elegeu, é porque Deus tem um povo para salvar, que nós devemos pregar. É assim que ele encoraja Paulo. Então a doutrina da eleição, ela não é de modo algum tropeço ou uma dificuldade, mas ela é uma razão ainda maior para nós pregarmos o evangelho, porque nós sabemos que quando nós pregarmos o evangelho, Deus vai realizar a sua obra naqueles que ele deseja realizar. Isso para nós é um conforto para o nosso coração, porque nós sabemos então que o avanço do evangelho, o sucesso do evangelho, ele não depende da nossa habilidade, não depende da nossa capacidade. O próprio Deus disse isso em Romanos por meio da pena de Paulo. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Sobre quem, irmãos, está a responsabilidade de que os corações se convertam a Cristo, de que pessoas sejam salvas? Está sobre o Senhor. É Ele que faz essa obra. É Ele que realiza essa obra que é impossível aos homens, mas não é impossível para Deus. Algumas aplicações finais. Primeiro, sobre ministério. A gente percebe que o ministério, que a gente pode entender como qualquer serviço que nós vamos prestar a Deus, ele vai trazer uma pluralidade de coisas na nossa vida. Uma mistura de coisas na nossa vida. Servir a Deus sempre vai ter pelo menos duas coisas. Primeiro, os desafios e segundo, as bênçãos. Em qualquer área que você for servir a Deus, você vai ter desafios, mas você também vai ter bênçãos. Veja os desafios de Paulo nessa igreja. Ele sofreu privações, rejeição, oposição, difamação, perseguição viciosa, riscos iminentes. Mas por outro lado, Paulo encontrou nessa igreja irmãos de fé, uma família espiritual. Ele se liga a Áquila e a Priscila, não somente pelo trabalho, mas também pela sua fé, que era igual a deles. Eles se tornam companheiros de ministério. Nós adquirimos ao longo do nosso serviço a Deus amigos de ministério. Você percebe que Paulo, no meio das privações, ele prova das provisões sobrenaturais de Deus. E além das oposições, Paulo aqui vê os frutos. Paulo vê frutos do ministério. Paulo vê que servir a Deus não é em vão. Que Deus, ele não trabalha só em nós, mas ele trabalha através de nós. Ele nos usa para fazer as obras dele. E isso alegra o nosso coração. Então Paulo tem essas bênçãos. Segundo, irmãos, aplicação, pensando na nossa vida cristã, na perseverança, uma coisa que nós também chamamos, na teologia, de a perseverança dos santos. Uma doutrina muito importante sobre a obra da salvação. Como que funciona nessa doutrina na prática? Não é que nós não enfrentamos desafios que podem nos levar a querer desistir. O santo não é aquele que muitas vezes não quer desistir, não, ele quer desistir. Muitas vezes ele quer abandonar a fé. Muitas vezes ele quer desistir de trabalhar para Deus. Muitas vezes ele quer abandonar a igreja. Ele quer abandonar coisas que Deus disse para ele não abandonar. O santo não é aquele que não tem essas dificuldades, é exatamente aquele que tem essas dificuldades, é aquele que luta com essas coisas. E não é que ele é forte por si mesmo para ele abandonar essas coisas, pelo contrário. Não é porque ele é bom em perseverar, mas aí é que está a grande questão. É porque Deus persevera nele. É por isso que alguns falam que o nome correto dessa doutrina, a perseverança dos santos, ela não deveria ser a perseverança dos santos. Ela deveria ser a perseverança de Deus dos santos, porque nós não caímos, nós não desviamos, não porque nós estamos agarrados em Deus, como disse Spurgeon, mas porque Deus está agarrado em nós. E é isso que mantém Paulo firme no ministério. É isso que mantém Paulo, apesar do desânimo, apesar das dificuldades, servindo a Deus com afinco, porque Deus está agarrado a ele. Então, da mesma forma, nós devemos olhar para as promessas de Deus e saber que nós estamos firmes, estamos nos mantendo, estamos servindo a Deus, porque Deus tem nos mantido firmes, porque Ele tem sido a fonte do nosso sustento, Ele tem sido a fonte do nosso encorajamento. É isso que nós podemos ver. Uma outra coisa que nós vemos, irmãos, é que Deus, Ele é soberano
na redenção, nas missões, na agenda, no estabelecimento do evangelho nos locais. Vocês lembram lá atrás, Paulo queria ir para um lugar, o Espírito Santo falou não. Ele quis ir para o outro, o Espírito Santo falou não. E ele teve uma visão de um varão macedônio, ele falou, passa a Macedônia e nos ajuda. Deus direciona Paulo para um lugar. Agora Paulo está em Coríntios, ele quer ir embora. E Deus falou assim, não, fica. Ele queria ir para um lugar, Deus falou, não vai para cá, vai para cá. E quando ele quis ir embora do lugar que ele estava, onde Deus queria, ele falou assim, Paulo, não vai embora, fica aqui. Deus aparece em visão para ele uma segunda vez, para agora falar assim, Paulo, agora não é hora de ir, agora é hora de ficar. Lá atrás ele queria ir para um lugar, Deus falou, vai para outro. Agora ele queria ir embora de onde ele estava, Deus falou assim, fica Paulo. Então veja como Deus, ele controla todas as coisas, ele não perde o controle. A palavra avança conforme Deus quer. O evangelho fica aonde Deus quer. Ele se estabelece aonde Deus quer e ninguém pode impedir isso. Ele cumpre suas promessas. Nós vemos nitidamente que ele vai cumprir as suas promessas nesse texto, quando ele preserva Paulo dos avanços dos inimigos. É isso que nós vemos aqui. E por último, e é o mais importante, né? Cristo, irmãos, Cristo, Jesus Cristo, ele é o alvo principal da nossa missão, ele é o centro dela. Você percebe que tudo que Paulo faz, ele faz por causa de Cristo. Em primeiro lugar, Paulo faz por causa de Cristo. Ele fala isso nas suas cartas, que a maior motivação dele é encontrar a Cristo, é fazer para Cristo. Ele chega a se comparar com um maratonista que está correndo uma grande maratona para encontrar a Cristo, para realizar os seus propósitos. Você percebe que ele quando ele deixa ali de construir tendas, ele se dedica em tempo integral ao Evangelho. No final do verso 5, ele faz tão somente uma coisa, ele testemunha, ou seja, ele prega que Jesus é o Cristo. Durante 1 ano e 6 meses que ele fica nesse lugar, o que Paulo faz no verso 11? Veja o verso 11. Durante 1 ano e 6 meses, ele ficou fazendo o quê? Ensinando a palavra de Deus. Ele não fez outra coisa que fosse mais relevante do que isso. E na verdade é isso que nós vemos, irmãos, já fazendo aqui uma aplicação importante. Essa é a missão daquele que foi chamado a pregar o Evangelho. Ele não foi chamado a inovar, a fazer coisas novas, mas ele foi chamado a ensinar a palavra de Deus, a ficar na palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a procurar as coisas na palavra de Deus, a repassar a palavra de Deus como um bom dispenseiro de Cristo. Então é isso que esse texto nos ensina, que o centro da nossa vida é Cristo. A nossa mensagem é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da missão, isso também fica claro. Aquilo que está acontecendo aqui nessa igreja, quando essa igreja é ameaçada como muitas outras, mas ela permanece, é aquilo que o próprio Jesus disse por meio das suas palavras, que nada vai contra a igreja que possa vencê-la. Ele fala isso, né, quando ele está falando com os seus discípulos lá, ele falando para Pedro, né, eis que eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra, que pedra? Cristo mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja permanece, a igreja nasce, a igreja avança, a igreja retrocede, a igreja vai para frente, ela vai para trás, ela vira para a direita, ela vira para a esquerda, porque ela tem um cabeça que governa ela. Cristo é o governador supremo da igreja. Ele governa o seu povo, ele governa Paulo, ele governa você, ele governa a mim, ele governa nós, ele governa a sua igreja, a igreja pertence a ele. Esse texto também, ele é como se Lucas, ao longo de todo o livro de Atos, ele queira construir essa ideia, bloco a bloco, tijolo a tijolo. Vejam, Cristo governa a igreja, ele está no controle de todas as coisas. Então, irmãos, submetamos a Cristo a nossa vida. Se você ainda não submeteu sua vida a Jesus, hoje você pode fazer isso. Hoje você pode submeter a sua vida a Cristo. Hoje você pode entregar a sua vida a Ele. Em oração você pode pedir para que Ele venha sobre você e Ele seja o Senhor da sua história. Assim como Ele se auto-revela aqui nesse texto como aquele que está presente, que cuida daqueles que sofrem,
que salva aquele que está perdido, que leva a igreja para lugares que Ele mesmo quer. Então olhe para Cristo com fé, confie nele, entregue sua vida totalmente a Ele.